Ei pessoal, tá joia? Esse vídeo é respondendo perguntas sobre viagens, destinos, medos e os namoradinhos. Então eu pedi para vocês mandarem perguntas lá no Instagram, recebi várias perguntas super legais e selecionei algumas para responder para vocês aqui em vídeo. Eu espero que vocês gostem. Para começar, eu já escolhi aqui uma pergunta que tem várias perguntas numa só, que é se eu tenho namorado, qual que é o meu número de sapato, se eu sou feliz e minha comida favorita. A parte do namorado, eu quero ter uma conversa séria com vocês, mas eu vou deixar pro final do vídeo, tá? Então, se você tem curiosidade sobre a parte amorosa, como que é essa história de viajar sozinha, os boy, né, mundo afora, eu vou falar isso mais a respeito no final do vídeo, então assiste até lá. Para a pergunta se qual que é meu número de sapato, esse meu pé de princesa é 39. Se eu sou feliz, eu acho que eu sou feliz, mas não na pandemia, porque não tem como ser feliz ficando trancafiada em casa 24 horas e dando banho num pacote de arroz. Mas em geral sim, sou. E qual que é a minha comida favorita? Eu gosto muito de estrogonofe, eu gosto muito de pão de queijo, eu gosto muito de pudim de leite condensado. E tem uma comida que eu gosto, que é uma comida afetiva, mas assim, faz anos que eu não como, muitos anos, que é um frango que se chama frango à tafarel. Esse é o nome do frango na minha casa. Não sei se vocês conhecem, mas essa comida era muito boa. Acho que eu vou até pegar a receita e tentar fazer. Qual foi sua primeira viagem? A da sua vida, né? Que você se lembra sem ser de bebê. Então, quando eu era criança, a gente não tinha o costume de viajar na minha casa, porque nas férias que vocês programam de viajar para ir para fora, as minhas férias sempre foram ir para a casa dos meus avós, que era na outra cidade, ou ir para a fazenda. Então, viajar, de ir para um lugar diferente, conhecer, que eu me lembre, foi uma viagem para Poços de Caldas, no Réveillon. Eu devia ter uns 7 anos, 6 anos, e a única coisa que eu me lembro é que eu tinha uma amiguinha, que eu fiz uma amiguinha lá no hotel, que chamava Estela, e a gente ficava brincando juntas no parquinho. Mas eu não tenho muita lembrança, não. Mas agora, a minha primeira viagem da vida, por mais que eu não me lembre, eu gosto sempre de citá-la, que foi com 7 dias. Eu saí de Minas Gerais, estava dentro do carro, para vir para São Paulo fazer consulta médica. Então eu acho que é por isso que eu gosto de viajar, porque fazia 7 dias que eu existia e eu já estava viajando. Você viveria fora do Brasil? Se não, já teve vontade? E tem outra que também é, moraria fora definitivamente? Então, eu não moraria fora do Brasil em definitivo, mas eu gostaria muito de morar fora do Brasil por um período de tempo. Por exemplo, quando eu fui para a Coreia do Sul, eu gostei muito de lá, eu queria ficar lá, sei lá, tipo 6 meses para conhecer mais a fundo, né, da cultura, do país. Também gostei muito da Namíbia, eu moraria na Namíbia ali uns 6, 7 meses. Na Europa, tem uma cidade que eu gostei muito, que é Tallinn, na Estônia, e é uma cidade medieval, muito bonita. E eu moraria nessa cidade também um pouco mais de tempo. Eu tô mencionando ela porque a Carol fez uma pergunta exatamente disso, ó. Se tivesse uma máquina no tempo, gostaria de conhecer que época do passado? Eu gostaria de ir para essa era medieval, de castelos, de... como que é? Milord, My Lady. Porque quando eu visito, né, essas cidades medievais, eu me sinto muito bem. Então eu sinto que, sei lá, alguma vez na vida eu já morei por lá. Então eu gostaria de visitar esses lugares. Qual o perrengue mais marcante? Então, eu sempre gosto de mencionar a história da Bielorrússia. Eu nunca contei a ida para a Bielorrússia, eu nunca contei em vídeo a culpa do Cristiano Ronaldo da minha vida. Foi por culpa do Cristiano Ronaldo que eu fui parar na Bielorrússia. Qualquer dia eu faço um vídeo específico sobre isso. Se você quiser, você já deixa nos comentários da Bielorrússia. Mas esse é o perrengue que eu gosto de contar. Por quê? Porque ninguém vai para a Bielorrússia, muito menos sozinha, muito menos uma mulher sozinha, 6 horas da manhã no ônibus. Então, esse foi um perrengue bem legal que eu sempre gosto de comentar. Pergunta polêmica. Lugares diferentes ou repetir destinos incríveis? Então, todo mundo sempre fica nessa dúvida, será que eu vou para um lugar novo? Será que eu volto onde que eu já conheço?
No meu mundo ideal, eu gostaria de viajar para lugares novos e reencontrar lugares que eu já fui. Porque eu já fui para lugares muito legais que eu quero ter essa experiência de voltar. Mas pela condição financeira atual e pelo dólar a R$ 6, tá um pouco difícil, né? Voltar para os lugares que a gente foi. Então eu nesse momento, assim, eu sempre prefiro visitar novos lugares e, quando for possível, voltar para os lugares que eu já fui. Agora tem duas perguntas interessantes que é sobre a parte de medo de viajar sozinha. Então, eu tenho muito medo por ser mulher e viagem sozinha. Você tem esse medo? E outra que é assim, ó, você já sentiu medo de viajar sozinha por ser mulher? Já sofreu assédio? Então, eu nunca, quer dizer, eu não vou falar nunca, mas assim, eu não tenho medo de viajar sozinha. Às vezes eu tenho receio de, eu vou chegar no lugar, será que eu vou fazer amizade? Será que o hostel é legal? Será que o pessoal é bacana? Mas medo eu não tenho, não lembro de ter. Mas também a gente tem que dizer que todos os países que eu já viajei, teoricamente, são lugares confortáveis de viajar sozinha. São lugares, assim, que tem ali uma cultura mais liberal. Nunca fui num lugar muito extremista, machista, sabe? Eu acho que no dia que eu viajar para os lugares assim, pode ser que eu tenha mais medo. Por exemplo, tava conversando com um amigo meu que é da Arábia Saudita, que eu fiz amizade quando tava lá no Canadá. Aí o Yasser tá falando assim, vem pra Arábia, visita a Arábia, vem aqui, fica aqui em casa, tal. Gostaria de conhecer a Arábia Saudita? Gostaria muito. Vou ficar na casa do meu amigo? Vou, mas não posso ir sozinha, né? Então, assim, tem alguns aspectos que a gente já sabe que é mais complicado a respeito. Mas, sei lá, o dia que eu for pra Turquia, Irã, Cazaquistão, sei lá, uns lugares mais diferentes, assim, provavelmente eu terei um pouco de medo, mas até o presente momento, o que eu mais senti foi receio das viagens, mas não medo. Qual lugar não voltaria? Então, vamos agora entrar numa leve polêmica. Mas assim, é polêmica para pessoas de fora, porque eu acho que se você me assiste no YouTube, você já deve entender a minha linha de raciocínio. Eu não voltaria, por exemplo, para Miami, eu não voltaria para Orlando. Por quê? Porque essas duas viagens são estilos de viagem que eu não gosto. Eu não tenho paciência de ficar fazendo compras. Sabe essa história da galera que vai para outlet, fica andando na outlet o dia inteiro fazendo compras? Eu acho chatíssimo, chatíssimo. Por exemplo, eu tenho que fazer compras. Tô precisando de uma blusa roxa com listrinha amarela. Eu saio de casa para comprar uma blusa roxa de listrinha amarela. Eu não fico entrando nas lojas, experimentando o short que chegou, ou o modelo novo de vestido, ou sei lá, eu não sou essa pessoa que fica experimentando roupas. Então eu não tenho saco de fazer compras, não tenho paciência. E também não gosto de gastar dinheiro, né? Então, Orlando e Miami são esse estilo de viagem. Voltaria para lá? Voltaria. Em qual momento? No momento de ter algo importante relacionado na viagem. Por exemplo, quando eu fui tanto para Miami quanto para Orlando, eu fui com a minha família, fui com meus sobrinhos, a minha irmã. Então eu acho que se um dia eles voltarem para lá, se um dia meus sobrinhos quiserem ir para Disney, se um dia outros sobrinhos que eu venha a ter no futuro quiserem ir para Disney, Orlando, talvez eu iria. Ou, sei lá, se alguém quiser pagar uma viagem para eu ir, eu vou. O fulano vai casar e o fulano é um amigo de escola, eu vou. Mas por vontade própria, sair daqui gastando meu dinheiro para ir, eu não iria. Qual foi o país que você mais sofreu com a culinária? Então, eu acho que na outra encarnação eu fui um avestruz, porque eu como absolutamente tudo. Qualquer coisa que você me dê para comer, eu como. A única coisa que eu já comi, que eu não gostei, eu não fiquei fã, mas vai que só tenha isso para comer, eu como, é buchada de bode. Não gostei. Mas, nossa, você tá num país que só existe buchada de bode, eu como. Já comi gafanhoto, já comi barata, já comi escorpião. Então eu como de tudo. O que acontece é, às vezes, quando eu fico muito tempo em um único lugar, com uma culinária muito, sei lá, restrita,
às vezes eu fico pegando o bode da comida. Por exemplo, quando eu tava no Canadá, cheguei no Canadá, tipo, intercâmbio, não sei o quê, McDonald's, sei lá, o que tem mais no Canadá de comida? De hambúrguer, assim, sei lá, Subway. Gente, eu era do interior de Minas. Eu nunca vi um Subway na minha vida antes de ter ido pro Canadá. McDonald's, pra mim, era uma coisa muito chique, porque McDonald's era aquela comida que você comia quando você ia pra cidade grande, que no caso era ou São Paulo ou Belo Horizonte. E quando eu ia para São Paulo ou Belo Horizonte, sei lá, para um evento da faculdade, um congresso, uma consulta médica muito específica, aí eu ia no McDonald's. Fora isso, eu nunca ia. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu comecei a comer muito sanduíche, assim, eu comecei a pegar bode da comida, porque era muito isso que eu comia. E, por exemplo, quando eu estava no Sudeste Asiático, chegou o momento que eu já não aguentava mais comer pad thai e fried rice. Não, mas eu não aguentava. Porque todos os dias, no almoço e na janta, eu comia isso. Então chegou um tempo que eu não aguentava mais e já comecei a ir atrás de pizza, espaguete. Comecei a ir atrás dessas comidas para comer. Mas, fora isso, não teve nenhum país que eu viajei que eu falei assim, nossa, lá era ruim de comer. Geralmente assim, quase sempre que eu viajei, as comidas foram boas, só comecei a pegar um pouco de bode. Falei de buchada de bode, né? Mas eu peguei um pouco de bode depois de um certo período extenso em algum país específico. A próxima pergunta é assim, ó, você gostou de visitar Paris? Conheço algumas pessoas que dizem que não voltam lá. Então, seguinte, vamos ter uma conversa séria aqui. Eu acho que eu não tenho capacidade suficiente para falar sobre Paris, porque eu fiquei lá 24 horas, né? Então, eu conheci muito pouco de Paris. Quando eu fui para lá, foi acabando a minha viagem da Eurotrip, já voltando pro Brasil. Então eu já tava naquele misto de sentimentos de estar cansada da viagem, não querer gastar dinheiro, porque você já tá ali no limite do orçamento. Fiquei só 24 horas. E Paris, como é uma cidade muito, muito cheia de turista, ela psicologicamente me cansou muito. Então, eu conheci Paris, eu conheci lá a Torre Eiffel, fui lá no Arco do Triunfo, conheci lá a Champs-Élysées, mas eu acho que eu não tenho muito conhecimento para falar sobre a cidade, porque eu não conheci ela lá, né? Então, eu sei que tem muita gente que, sei lá, pisa do aeroporto do país e fala que conhece o país, né? Ah, olha só, fui para República Dominicana, tem uma foto no aeroporto da República Dominicana, né? Eu não sou essa pessoa. Então eu me abstenho muito de falar sobre Paris, mas a experiência que eu tive foi boa. Eu fiquei bem pouco tempo, só fiz os passeios turistão. Lá é muito lotado de turista que cansa mentalmente, né? Tanto turista que tem. Mas, obviamente, volto, né, para Paris quando tiver possibilidade para conhecer lá, para ficar mais tempo. E principalmente porque quando eu viajo, eu gosto de andar pela cidade, sem pressa, andar pelas ruas, assim. Sabe quando você vai andando meio que sem rumo? Eu não consegui fazer isso em Paris porque eu tinha tempo contado para ficar na cidade. Mas a minha experiência foi, tipo assim, de 0 a 10 foi 4, né? Mas é porque eu não posso falar muito a respeito. Se você já foi para Paris, você pode comentar aqui embaixo o que você acha, né, da cidade, se você gostou, se você não gostou e o porquê. Agora vamos para perguntas polêmicas e os namoradinhos. Qual cara de fora mais legal que você já pegou? Então, seguinte, deixa eu falar, ter uma conversa séria com vocês. Conversa séria, até parece que eu tenho conversa séria com alguém. Eu sou aquela pessoa que é meio, tipo, solteira convicta, sabe? Tipo, eu tô solteira, tô feliz, tô satisfeita, não tô sofrendo com isso. Tem um monte de amiga que fica aí sofrendo, que, nossa, já tenho 30 anos e tô solteira. Não passo por essa crise, tô de boas. E por causa disso, eu tenho muitas histórias engraçadas sobre pegar pessoas, sobre dates do Tinder, do Happn, dates em outros países, sei lá, caras que eu peguei nas viagens. Não é muito o foco do canal, porque o foco do canal é falar sobre viagem, mas eu fiquei pensando que talvez nesse período de quarentena, que ninguém pode viajar e tá meio difícil falar sobre viagens, eu fazer alguns vídeos relacionados às minhas experiências amorosas ou desventuras amorosas.
Então, se você quer saber qual que foi o cara mais legal que eu já peguei, né, em viagens e tal, ou se você quer escutar algumas histórias engraçadas de dates do Tinder, deixa aqui embaixo nos comentários, #desaventuras, porque aí eu vou saber que você assistiu até o final do vídeo e que você está interessado nesse conteúdo, que não tem nada a acrescentar, mas tem muita história engraçada. E o pior é que assim, tem um monte de cara que eu pego e que eu faço amizade, depois eles me assistem no YouTube, então às vezes eu vou até fazer um vídeo contando os casos e a pessoa retratada estará do outro lado ouvindo, né, a história. Vai ser engraçado. Mas aí vocês me falam se vocês querem escutar ou não, tá bom? Essas foram algumas perguntas que eu selecionei aqui pro YouTube, mas agora eu vou responder as outras perguntas lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá para você me seguir e para a gente continuar aí esse papo direto, reto e aberto, né, sobre viagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.